cidade de Curitiba? Eram 5. Já aprendeu lá? Italianos, poloneses, japoneses foram os últimos que chegaram, mas estavam na lista, ucranianos e alemães. Nosso livro de história tinha esses 5 povos. Não está faltando alguém aí? Tá. A gente não tinha nos nossos livros de história da década de 80 e 90 a presença dos indígenas e dos negros na cidade de Curitiba. Eles foram apagados nesse período. Os livros mais recentes já vão trazer essa história, mas os nossos não tinham. Por isso é tão importante a gente começar por aqui. E esse é um dos motivos dessa estátua estar aqui hoje. Ela foi colocada aqui para o aniversário de Curitiba, em 2017, justamente para trazer para a população curitibana essa presença indígena. Esse é o cacique Tindicuera. Segundo alguns relatos, ele é o responsável pelo nome da nossa cidade. Vocês já foram até o bairro Alto? Santa Cândida? Sim. É para lá. A gente sobe para sair para Santa Cândida. É bem mais alto do que aqui o centro. Na época da colonização de Curitiba, de lá era possível ver a Praça Tiradentes, que é bem mais alto. Contam alguns relatos, então, que quando os colonizadores chegaram na região do bairro Alto, encontraram com a comunidade Tingui, que é onde Tindicuera era cacique, e ele apontou aqui para a Praça Tiradentes e disse Coretuba, que quer dizer muito pinhão. Por isso, a cidade, então, considera aqui a Praça Tiradentes como Marco Zero e tem esse nome. Quiricoretuba virou Coritiba, que com o passar do tempo virou Curitiba. Já teve algumas grafias diferentes. Esse é um relato, tá? Os indígenas, apesar de terem sido apagados durante muito tempo da história da cidade, eles estão presentes em todos os nossos parques, nas nossas praças. Se a gente pensar no nome dos nossos parques, Tingui, Tanguá, Barigui, são nomes de origem indígena. Então, eles estão presentes, mas meio apagadinhos. A gente está tentando recuperar, então, esse estudo dessas populações que habitavam a cidade de Curitiba. Aqui no cacique a gente tem, então, o pinhão, que é um dos símbolos da cidade, e o lobo-guará, que era comum aqui na região. Não vale. Quase. Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais. O Bom Jesus não vai aparecer em todos os documentos, só em alguns. Né? Então o Bom Jesus a gente dá um desconto, mas é Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. É o nome mais conhecido. Também já foi conhecida como Catedral Metropolitana de Curitiba. Muitos anos atrás ela tinha esse nome. Mas ela só ganhou esse título de Catedral Basílica Menor em 1993, que foi quando ela completou 100 anos de idade. Ela não é a igreja mais antiga de Curitiba. E eu não sei se vocês lembram, mas alguns anos atrás ela era branca. Alguns dizem que essa era a cor original, alguns dizem que a cor original era branca. E essa discussão nunca vai ter fim, porque a gente não estava aqui. Então a gente nunca vai saber. Mas, por conta de uma construção que ela tem nos fundos, um anexo que foi construído, ela não é tombada, ela é uma unidade de preservação. Mas ela não tem aquele documento de tombamento por conta do anexo que foi construído. Até 1892, Curitiba, a parte da Igreja Católica, era ligada à Sé Primacial da Bahia. Ela se torna independente quando se instala aqui a diocese, né, que foi ali em 1892. Entre 1892 e 1894 vem então essa instituição da diocese para Curitiba, então a igreja se torna independente. A catedral, essa construção não é a primeira construção que ela teve. Teve um prédio anterior, que teve que ser adequado por questões estruturais, e esse aqui, então, a construção dele levou aí em torno de
15, 16 anos para ficar pronta. Parecido, mas onde? Olha. Quando ela foi construída, ela era igreja de Nossa Senhora do Terço. Mas aí, quando a Ordem de São Francisco das Chagas se instalou em Curitiba, as irmãs do Terço estavam saindo de Curitiba, elas passaram então a tutela da igreja para a Ordem de São Francisco. Então, em 1746, a igreja passa a se chamar Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, que é, por essa razão, que o nome desse espaço popularmente é Largo da Ordem. O nome desse lugar não é Largo da Ordem. A gente chama de Largo da Ordem, mas o nome é Largo São Francisco. Que, na verdade, essa rua aqui se chama Claudino dos Santos, que a gente chama de Largo São Francisco e popularmente é conhecida como Largo da Ordem. Isso aqui é pé de moleque, essa calçada aqui também é daquela época. Ela só foi sendo colocado concreto aí para dar uma segurada, né? Uma pedra ou outra que teve que ser trocada, mas parte desse calçamento ainda é original. Queria mostrar para vocês as janelas da igreja. Essas janelas aqui, de acordo com as teorias da arquitetura, elas têm duas funções. Se a gente olhar os fortes, os castelos antigos da Europa, eles também vão ter a janela assim. Uma das funções é que na época que os castelos e os fortes foram construídos, as guerras não tinham revólver, fuzil e metralhadora, era tudo no arco e flecha, lança e tudo mais. Nessa janela era mais difícil de acertar. E a outra é a questão da iluminação. Hoje, com a quantidade de prédio que a gente tem em volta, não funciona mais muito bem. Mas essa janela permite uma iluminação dentro do templo bem maior do que uma janela comum. Isso vocês vão ver melhor na hora que vocês entrarem. A outra curiosidade é a janela aqui do lado, que não é uma janela. Essas duas aqui não são janelas, são portas. Sabe por que elas são dessa altura? Carruagem? Por causa das carruagens. Porque as damas da sociedade curitibana não iam pôr os seus pés no chão. Então a carruagem parava aqui, a porta é exatamente da altura da carruagem, e elas desciam da carruagem direto dentro da igreja. Para não pisar no chão, não sujar o seu pé e não ter que usar o pé rapado. Vocês acham que é fácil ser rico? Imagina arrastar aquele vestido no barro? Não dá, né? Então a gente tinha essas duas portas especiais aqui para elas. É a segunda igreja mais antiga da cidade. A construção dela é de 1846. E essa igreja aqui, ela tem uma questão que dá aquele apertozinho assim na calça da igreja. Porque lembra que a gente viu lá na igreja da ordem a questão da hierarquia social nos bancos e tudo mais? Os negros que foram escravizados, o seu nome era trocado, né? Eles perdiam então o seu nome, a sua língua materna, e eram batizados com o nome cristão e deveriam seguir a religião do seu dono, né? Do dono da fazenda. Porém, eles não podiam entrar naquela igreja. Eles tinham que ser católicos, mas não podiam assistir a missa lá naquela igreja. E as pessoas muito pobres também não podiam entrar naquela igreja. Então, eles constroem essa igreja. Essa igreja foi construída pelos escravizados
que eles e os mais pobres pudessem então assistir as missas também. E ela é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito. Essa construção aqui não é a primeira, né? Ela tem uma construção anterior a essa, que por problemas estruturais acabou tendo que ser derrubada e foi construída essa no lugar. Mas o que a gente tem de original daquela primeira construção são esses azulejos no entorno da porta. Esses foram trazidos de Portugal. E os azulejos que tem dentro da igreja que contam a Via Sacra. Ela não é uma igreja que tem vitrais, ela tem na parede azulejos que contam a Via Sacra. Os azulejos de cima são mais recentes. Aqueles azulejos de cima têm então a imagem de Nossa Senhora do Rosário e embaixo vocês vão ver que tem uma procissão ao túmulo do Monsenhor Celso, que morreu em 1931. Então aquele azulejo de cima ele é bem mais recente. Ele vai contar então essa passagem dos colonos até o enterro do Monsenhor Celso. Nessa portinha aqui do lado ficam os restos mortais do Monsenhor Celso. Então ali dentro tem um caixão pequenininho com vidro e ali dentro ficam os restos mortais desse importante pároco da cidade. Hoje essa igreja é uma igreja dos irmãos jesuítas, né? Ainda ocorrem missas, casamentos, ela continua com o seu funcionamento normal. Aqui a gente tinha também alguns restos mortais, assim como nas outras igrejas, nós tínhamos bispos e padres enterrados, mas a maioria foi retirada, assim como da igreja da Ordem da Catedral, e levado para o cemitério municipal. Por uma questão até de saneamento da cidade, então foi necessário retirar esses corpos de dentro da igreja e levar lá para o cemitério, que é o lugar mais adequado. Mas antigamente a gente sabe que eles eram enterrados dentro das igrejas. Aqui que acontece a lavação das escadarias no 20 de novembro. Eles lavam as escadas dessa igreja e o cortejo desce até as Zenucas, a Praça Tiradentes.